Bom, galera, hoje a gente vai continuar a falar aí sobre o processo de tratamento de cor. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma clicada nesse card, porque vai ser importante você conhecer esses aspectos técnicos aí dos arquivos de vídeo, como a câmera grava, qual o sistema de cores que a gente utiliza na edição de vídeos. Nesse vídeo daqui eu vou falar sobre os escopos, sobre vectorscópio, sobre waveform e RGB parade, que são gráficos que vão auxiliar a gente aí na hora da gente fazer essa correção de cor. Eu vou mostrar dentro do Premiere, tá? Mas se você utiliza DaVinci, Avid, Final Cut, enfim, vários outros programas também têm esses gráficos e a leitura deles é exatamente a mesma. Elas só vão estar aí de repente em um lugar diferente, com algumas configurações diferentes, mas a leitura é exatamente a mesma, beleza? Nesse primeiro momento eu vou mostrar como a gente pode ler esses gráficos, tá? Mexendo numa parte mais básica ali das ferramentas do Lumetri Colors do Premiere. Depois a gente vai avançando e vai fazendo aí, vai passando por todas as outras ferramentas, beleza? É isso então, bora lá para dentro do programa. Você vai ver aqui na aba cor, tá? Se ela não estiver aparecendo essas abinhas com os painéis aqui em cima, você vem em janela, window, áreas de trabalho, workspace e vem aqui na parte de cor, color. E aí o layout todo do programa vai mudar, vai aparecer aqui, ó, escopos de Lumetri, que é isso daqui que interessa pra gente, e essa aba daqui, que também é bastante interessante, tá? Que apareceu a partir do CC 2015, que é a cor de Lumetri. Ela tem um monte de ferramentas bacanas para a gente poder fazer correção de cor. Então, aqui, o teu gráfico pode estar aparecendo diferente, pode estar aparecendo algum outro gráfico. Como é que a gente faz para mudar isso? Clica com o botão direito e aí você vai ter as opções, ó. Vectorscópio, YV, que é um que a gente vai falar, padrão RGB, ou RGB Parade, que é outro que a gente também vai falar, e forma de onda, que é o que a gente vai começar. Você também pode acessar esses escopos clicando aqui nessa chave de boca, configurações, que eles vão estar todos aqui. Eu não gosto muito de trabalhar com essa bagunça aqui, com forma de onda do tipo RGB, porque confunde, principalmente para quem está começando, tá? Eu prefiro vir aqui, ó, tipo de forma de onda, Luma, que assim eu só vou ver a luminância da minha imagem, ou seja, pixels claros e pixels escuros, as áreas de branco e as áreas de preto. Eu vou colocar aqui numa imagenzinha que vai facilitar um pouco a gente entender a leitura desse gráfico. Então, a leitura do gráfico da esquerda para a direita é exatamente o que a gente tem aqui. Então, nessa parte aqui, esquerda, extrema esquerda, a gente tem o branco, por exemplo, que ele está assinalado aqui em cima, e aqui, na parte inferior, esse pedacinho, a gente tem o preto, que está aqui embaixo. Se você já viu o vídeo anterior, que eu vou botar aqui no card, você sabe que numa imagem de 8 bits, a gente tem 256 tonalidades de cor por canal. Então eu tenho aqui do 0 ao 255, onde o 0 é preto absoluto e o 255 é branco absoluto. Aqui desse outro lado, a gente tem uma outra unidade de medida, que é o IRE, que tem o 0 como preto absoluto e o 100 como branco absoluto. O padrão de broadcast aqui, de transmissão do Brasil, é o mesmo dos Estados Unidos. E a gente pode colocar aqui os pretos até mais ou menos 7.5 IRE e os brancos no máximo 100. Padrão usado no Japão, ele pode ir de 0 a 100, do mais escuro para o mais claro. Se você não vai fazer transmissão para TV, então você pode usar aí o padrão japonês mesmo. Pode chegar com os teus pretos aqui no 0 e os teus brancos aqui no 100. Essa imagem, por exemplo, ela é um pouco confusa, porque ela tem toda uma tonalidade de cinza, que ela está meio espalhado o gráfico e a gente não consegue ver direito as coisas. Mas a gente consegue ver, conforme a gente vai arrastando, a locomoção dos dois. Olha, quando a moça vai chegando próximo do carro e ela vai entrando, olha o que vai acontecendo aqui com o meu monitor. Ó. Essa areazinha daqui que está se movimentando é justamente a moça. Ó. Quando ela vai abrir a porta do carro agora, ela está se movimentando, está chegando aqui. Ela vai abrir a porta do carro e vai entrar. Então, tudo que acontece aqui no vídeo, ele está sendo representado aqui no gráfico. Essa outra daqui, por exemplo, que também é uma imagem bastante lavada, uma imagem bastante flat, a gente consegue ver que o lado direito ele tem pixels mais claros do que essa outra área aqui toda para a esquerda. Essa área mais clara aqui, provavelmente, vindo aqui do monitor e da parede, que é branca. E essa área mais preta aqui para baixo, essas partes aqui do monitor que são mais escuras.
O restante está todo mais escuro. Eu não estou chegando totalmente no preto aqui, né, na persiana, nem do cabelo, da barba, ou da cadeira até, e nem lá em cima nas partes mais claras. Então, eu ainda posso forçar um pouquinho essa imagem aqui. Eu vou pegar essa imagem, por exemplo, né, ela é uma imagem totalmente lavada, totalmente flat, bem para a tonalidade de cinza, e você vê que o gráfico está espremido aqui numa tonalidade de cinza um pouquinho mais até para as áreas escuras. Então, os pretos eles estão mais ou menos aqui nessa área dos 20, então eu não tenho nada com preto absoluto, eu não tenho nada chegando exatamente aqui na parte do 0. E também as áreas mais claras estão longe de chegar aqui no meu limite de 100. Eu posso forçar isso, né? Vindo aqui na parte de correção básica. Só para lembrar, eu não vou falar aqui das ferramentas em si por enquanto. Eu estou falando dos gráficos. No próximo vídeo eu vou passar por todas essas ferramentas e mostrar como eu faço a minha correção de cor. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui nas partes de preto, eu poderia puxar eles um pouco mais para baixo para ganhar um pouquinho mais dessas áreas pretas aqui, essas áreas escuras. Então eu pego aqui no slider e arrasto para a esquerda até ele chegar ali próximo de 0. Eu poderia também pegar aqui ó, as áreas de branco e subir um pouquinho mais. Você percebe que aqui o gráfico chegou mais para cima. Áreas de sombra, se eu quiser trazer informação das áreas de sombra, eu arrasto aqui para a direita, você vê que o gráfico vai levantar essa parte de baixo. Se eu quiser esmagar, como a gente chama, né, dar um crush nessas áreas de sombra, eu vou arrastar ela aqui para a esquerda. Eu vou deixar elas mais escuras, perdendo um pouquinho da informação. Depois eu venho aqui para os realces, eu posso estourar um pouco mais, né, clipar um pouco mais a minha imagem, ou seja, chegar até perder um pouquinho de informação, um pouquinho de textura, dependendo do quanto que eu arrasto para a direita, ou então arrastar para a esquerda e escurecer um pouco mais essas áreas mais claras. Tudo isso daqui vai depender da tua intenção, né, do que você quer passar no seu vídeo. Se você quer uma imagem mais contrastada ou menos, se você quer passar uma sensação de ser uma cena mais noturna ou uma cena mais diurna, aí vai depender da tua intenção. Então, eu poderia também aumentar aqui um pouquinho o contraste, ó, aumentando ele até ele chegar mais ou menos aqui perto do 0, ou mexer até mesmo na exposição, ó, que ele mexe com o gráfico inteiro e assim eu dou uma clareada na imagem como um todo. Eu consegui um bom contraste na imagem, olha, o antes, a imagem estava assim, olha como é que estava o gráfico, e agora eu consegui muito mais contraste, a imagem ficou já muito mais bonita, mais iluminada, né, com mais luz. Então o Waveform ele vai auxiliar para que a gente não passe dos limites, né, para que a gente veja se a gente não está perdendo informação ou em áreas escuras ou em áreas claras. Não é para seguir ele a ferro e fogo, né? Não é para só olhar para ele e fazer suas correções. Você tem que olhar também para a tua imagem e ver se a tua intenção está sendo passada aqui na imagem. Vamos lá para outra imagem aqui, ó. Por exemplo, essa é outra que está ainda com pouquíssimo contraste. Eu poderia chegar aqui então, ó, vir nas áreas de preto, puxá-las um pouquinho mais para baixo, pegar os brancos e subir um pouquinho mais, vir aqui nas sombras e puxar mais para baixo, e as áreas de realce, dar uma levantada, tomando cuidado para não estourar nenhuma área do rosto, alguma coisa assim. Então antes eu tinha isso, e agora eu tenho esse tipo de imagem mais contrastada. Então, só é importante dizer que numa cena mais escura, o gráfico ele provavelmente vai estar aqui mais para baixo, né? Essas áreas claras a gente não vai ver tanto aqui em cima. Numa cena, sei lá, feita durante o dia, onde você está mostrando o céu, provavelmente não vai ter áreas aqui escuras, o gráfico vai estar todo mais para cima. Então, não existe um gráfico certo ou errado, depende tudo da tua intenção. O gráfico ele só te auxilia a ver se você está perdendo informação em alguma área mais escura ou alguma área mais clara. Vamos ver então aqui o segundo gráfico, que é o RGB Parade. Tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em padrão RGB. Eu não vou desligar por enquanto o Waveform não, porque eles são primo-irmãos, vamos dizer assim. A representação gráfica deles é com relação à luminância da imagem. Você percebe que aqui ó, tem uma areazinha um pouco mais alta e aqui embaixo tem algo chegando bem próximo aqui do 0, né, batendo no 0. E aqui exatamente a mesma coisa, só que ele mostra os 3 canais separados, o vermelho, o verde e o azul. Isso daqui é bastante interessante para a gente fazer o balanço de branco.
Alan, a gente pode trabalhar só com RGB Parade ao invés de usar o Waveform? Sim, pode, sem problema nenhum. Eles dois fazem a mesma coisa. Só que esse daqui tem uma função a mais aí, que é te mostrar se está ocorrendo algum desequilíbrio, né, na imagem, né? A imagem está um pouquinho mais azulada. Nesse caso daqui, a gente consegue perceber aqui que talvez a imagem esteja um pouquinho mais azulada. Vou desligar aqui o Waveform, botão direito, vem aqui em forma de onda, clico nele. E aí eu vou pegar uma imagem, por exemplo, uma imagem que está bastante azulada aqui, que é essa imagem. A gente vê aqui que o azul está subindo demais com relação ao vermelho e ao verde. É lógico que a gente está falando de uma cena que a gente tem céu, que a gente tem mar, então a gente tem bastante informação de azul. Só que essa informação de azul está vazando também, ó, para outras coisas e não só ficando no céu e no mar. Então como é que eu poderia fazer esse balanço de branco? Eu poderia vir aqui, ó, em temperatura e tonalidade. Temperatura ele vai do azul para o laranja, então se a imagem está numa tonalidade mais fria, que é o azul, eu quero puxar o azul para baixo. Eu venho, clico aqui e vou arrastando, ó, até conseguir mais ou menos um equilíbrio entre elas. Só que aí o vermelho começou a sobressair também. Eu posso pegar aqui o tonalidade, vir e arrastar para mais para o verde e assim a gente consegue neutralizar a imagem. Então, ó, antes ela estava assim, e agora a imagem está assim, bem mais equilibrada. Você nota que o azul ainda está mais alto, né? Está chegando mais informação mais clara aqui no azul, mas como eu disse, é por conta do céu. A outra forma mais automatizada que eu posso fazer esse balanço de branco é dar um clique aqui nesse seletor, né? Nesse conta-gotas, e indicar, dar um clique em cima da área que eu quero que seja branco. Então, por exemplo, aqui a camisa desse rapaz é branca, vou dar um clique em cima dela e aí pronto, ele fez uma correçãozinha aí para mim. Nem sempre vai dar certo, vai depender de onde você vai clicar, vai depender da sua imagem. Ó, eu achei que ficou muito alaranjada, eu posso trazer um pouquinho mais para cá e aí eu consigo fazer o meu balanço de branco. E aí depois eu viria aqui nos pretos, por exemplo, ó, puxar para dar um contrastezinho um pouco maior na minha imagem. Poderia subir aqui também as áreas de branco, aumentar o contraste, descer as sombras e os realces aqui e ter uma imagem um pouquinho mais equilibrada, uma imagem um pouquinho mais interessante. Então antes eu tinha essa imagem totalmente azulada e agora eu tenho essa imagem. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Essa imagem está bastante amarela, né? Provavelmente por causa da luminosidade que estava acontecendo lá na situação. Vou clicar aqui, ó, e vou dar um clique na camisa dela. Eu quero que isso daqui seja branco. Pronto, já mudou completamente aqui, ó. Saiu essa tonalidade mais quente, entrou um pouquinho mais de azul aqui em cima e as cores ficaram um pouco mais equilibradas. Se você não gostou do balanço de branco, você clica de novo aqui e indica outra área. Olha, eu quero que isso daqui seja branco. Já acho que ficou azulado demais, mas o branco ficou realmente branco aqui, ó. Então as cores já estão mais bem equilibradas do que antes. Bom, o último gráfico que a gente tem para ver aqui é o vectoscópio. Então eu vou clicar com o botão direito e vou escolher esse vectoscópio YUV. Clicar nele e vou clicar aqui de novo com o botão direito para tirar o RGB Parade, o padrão RGB. E ele aqui, como é que a gente consegue ler esse gráfico? Esse gráfico é com relação à saturação das cores e para onde está tendendo essa cor. Então, eu vou colocar aqui num color bar, por exemplo, que vai dar para a gente ver certinho onde as cores estão. Aqui no centro, a gente tem o preto e o branco, né? Então, quanto mais para dentro aqui a gente tiver, menos saturada a nossa imagem vai estar. E aí a gente tem uma série de cores. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, amarelos, vermelhos, magenta, azul, ciano e verde. Lembrando aqui, ó, que a gente tem o vermelho é o oposto do ciano, o magenta é o oposto do verde e o amarelo é o oposto do azul. Aqui no centro a gente tem o branco e a gente tem o preto. E essa linhazinha daqui, que a gente vai ver mais para frente, ela é a tonalidade de pele que a gente tem. Então vamos ver aqui de novo aqui algumas imagens. A gente percebe que essa imagem daqui está bastante saturada e tendendo aqui para a parte do vermelho e um pouquinho também para o amarelo. Alguma coisa também vindo aqui para o lado do azul, ó, provavelmente essa área daqui que está meio azulada, né, devido à iluminação que estava aqui que era diferente. Eu vou fazer o balanço de branco com o seletor. Ó. Vou dar um clique aqui e clicar. Olha, isso daqui para mim é branco, não é amarelado.
E olha lá, a imagem já ficou um pouquinho mais equilibrada. Vou pegar uma outra área aqui, ó, e pronto. Ela já ficou mais pro azul. Você vê que o gráfico mudou completamente aqui. Então, olha, antes o gráfico era assim, estava totalmente indo lá para a área do vermelho e do amarelo, e agora ela já está mais focada aqui na parte do azul, né? Toda a iluminação aqui já ficou mais azulada, e essa parte daqui, amarela, vermelha e tal, está dentro das tonalidades de pele, está nessa área daqui, que ainda está um pouquinho amarelada. Uma outra imagem que a gente pode ver bastante isso é essa daqui. Bom, então dá para ver aqui pelo gráfico e visualmente também, né, que a imagem está tendendo um pouquinho para o azul, também um pouquinho para o ciano aqui, bem de leve. E a gente viu no vídeo passado o conceito de cores opostas, né, de cores complementares. Ou seja, quando a gente tem invasão de uma determinada cor, é só a gente puxar mais da cor que está exatamente oposta a ela. Então, se aqui a tendência está aqui entre o azul e o ciano, eu vou puxar aqui mais entre o amarelo e o vermelho. Então, aqui na parte de balanço de branco, né, eu vou pegar aqui na temperatura e vou puxar para o lado oposto do azul. Assim, eu vou injetar um pouquinho mais de calor, né, uma cor mais quente na minha imagem, equilibrando melhor aqui a área de branco. Eu vou aumentar também um pouquinho a exposição, porque a imagem está um pouquinho, né, escura. E assim eu consigo ver melhor a área aqui dos brancos. Pronto, antes o que eu tinha era isso aqui, uma imagem um pouco mais escura e para uma tonalidade um pouco mais azul. E agora você já vê aqui pelo jaleco dele, por exemplo, que está bem mais equilibrado, né? O branco está realmente branco. Se eu pego aqui a saturação, por exemplo, ó, e vou aumentando a saturação, você vê que o gráfico vai espalhando mais. E se eu chego essa saturação para o zero, olha lá, eu tenho uma imagem preto e branco, eu não tenho informação de cor, então ele vai ficar totalmente concentrado aqui no meio. Então esses são os escopos de vídeo, eu só queria apresentar eles para que você soubesse ler. E aí, no próximo vídeo, eu vou apresentar todas essas ferramentas daqui e mostrando como a gente pode fazer um tratamento olhando para os gráficos e também, obviamente, olhando para a imagem, né? Porque os gráficos, eles, como eu disse, eles são só auxiliares aí na correção de cor no color grading. Bom, é isso então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá ok? Dá uma curtida aí no canal, se você quiser que eu continue fazendo, quanto mais curtida tiver, mais vídeo vai ter sobre esse assunto, tá? Eu quero saber se você se interessa por ele, então eu vou usar como termômetro aí o número de likes que esse vídeo tiver, tá ok? É isso então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, grande abraço, até o próximo vídeo.